O patrimônio cultural em pauta na rádio da Universidade. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação, Marcelo Coelho de Souza. Boa noite, ouvintes. No Momento do Patrimônio de hoje, conversaremos com a professora de Arquivologia da URGS, Valéria Raquel Bertotti, e o fotógrafo aposentado da Companhia Estadual de Energia Elétrica, Fernando Vieira. Falaremos sobre o recente convênio de cooperação assinado entre URGS e CE para o desenvolvimento de um projeto de extensão a fim de resgatar a memória da Companhia de Energia Elétrica Gaúcha através do seu acervo fotográfico. Valéria Bertotti é a coordenadora do projeto, que conta com a participação Fernando Vieira. Boa noite, professora Valéria. Boa noite, Fernando. Muito bem-vindos ao Momento do Patrimônio. Boa noite. Bom, começando então, a primeira pergunta, professora. Foi assinado no dia 3 de outubro um convênio entre a URGS e a CE para o desenvolvimento de um projeto de extensão coordenado pela senhora, né, com a participação do Fernando. E, bom, eu queria que contasse um pouco para a gente como é esse projeto e como surgiu essa demanda, essa ideia. Essa ideia, ela vem de algum tempo. Conheci o Fernando, que era fotógrafo da CE, na época ainda era fotógrafo, né, Fernando? E a gente conversando a respeito do trabalho que ele desenvolvia e do trabalho que eu desenvolvo na universidade, no curso de Arquivologia. A gente começou, então, a traçar mais ou menos uma ideia para a recuperação desse acervo e disponibilização. Chegamos, então, a esse acordo, né, de cooperação, que ele visa justamente relacionar essas fotografias com a produção original que elas tiveram. No primeiro início, essas fotografias correspondiam à parte de engenharia da CE, né, e depois ela passa, então, à comunicação social. Elas acabam representando todo um desenvolvimento, não apenas da própria CE, mas também do estado do Rio Grande do Sul. Esse projeto ele tem uma primeira fase, nesse momento, né, que pega as fotografias ali da década de 40 até início de 70, para a gente poder conhecer esse acervo, dominar, então, essas características, para depois poder sinalizar quanto à sua difusão, também acondicionamento e difusão desse material. De 40 a 70, então, é um... Isso, nessa primeira fase é da década de 40 até início de 70, né? Ele vai contemplar, então, o projeto, essa primeira fase de acervo. Isso. E, Fernando, conta um pouco pra gente da tua trajetória como fotógrafo da companhia. Na verdade, eu entrei na companhia em 1982, né? No setor, na SATEC, no setor de apoio técnico, né, que era um setor dentro da assessoria de comunicação social da época. E nessa época nós fazíamos muito levantamento fotográfico das obras da empresa. Se a gente for fazer uma análise dessa fase do acervo, da década de 40 até 70, na década de 40 a 50, foi desenvolvido no Estado a expansão do sistema elétrico. Então, muitas obras de usinas e barragens foram feitas nesse período. E cada obra tinha um técnico responsável. E esse técnico, por gostar de fotografia ou alguma coisa, acabava fotografando. Só que todo esse material estava espalhado. Aí, então, ali, eu acho que na década de 50, por ali, eles criam um setor que era de informação e publicidade. Então, todas aquelas fotos que estavam ampliadas eram centralizadas nesse setor, para a guarda. Né? Bom, aí a fotografia, na verdade, ela sempre foi voltada para a engenharia. No final da década de 60, acho que na década de 60 já começa eventos de relações públicas, jornalismo, cria-se o setor de relações públicas na empresa, ali no final da década de 60 início de 70. Aí os fotógrafos começam a fazer reportagens, eventos, né? E vai até hoje, a assessoria de comunicação social tem uma função da fotografia. Então, esses primeiros registros fotográficos eram de funcionários que não necessariamente eram fotógrafos. Sim, acumulavam a função, assim, por espontânea vontade. Quase por um hobby, talvez. Por um hobby, por gostar de fotografia. Legal. E outra coisa interessante, que na época da Fiat Lux, que eram os americanos e os canadenses, eles já trouxeram essa cultura de fotografar as obras que eles realizavam. E as questões, os eventos sociais também eles fotografavam muito.
E se tinha já alguma ideia do que fazer com esse material ou era só... Não, acho que é mais para acompanhamento da obra, para acompanhar o crescimento da obra e tal. Mais por isso. E, professora, quais são as etapas de organização desse acervo e também a perspectiva de conclusão? Esse projeto, né, neste momento, ele está com a previsão de 1 ano de trabalho, né? Então, nós já iniciamos agora a questão de pesquisa sobre a CE, então toda a parte de desenvolvimento da empresa, né, para conhecer as funções que essas fotografias estavam relacionadas, né? A questão do arranjo, vamos passar então para a questão do arranjo, o acondicionamento das fotografias e descrição. Ao final, a gente vai indicar para a CE algumas fotografias que são representativas, né, desse processo dentro da CE e das suas funções, para serem, então, posteriormente digitalizadas e disponibilizadas. A ideia é poder devolver esse acervo acondicionado de forma correta, né, para preservação a longo prazo e, posterior também, acesso, né, da comunidade, enfim, a todo esse material. Pois é, a minha pergunta até era... O acervo, então, ele volta para... Ele volta para a CE. Depois desse tratamento, ele vai ser tratado ali na Faculdade de Biblioteconomia e Documentação, no Laboratório de Arquivologia. Nós vamos tratar esse acervo e, a partir do momento que a gente finalizar essa parte, que está prevista para 1 ano, ele volta, então, para a CE. A perspectiva é o Centro Cultural... Centro Cultural, né? Sérico Veríssimo, no Museu da Eletricidade do Rio Grande do Sul. Sim, ali no centro. Na Rua dos Andradas. Isso. Vai ficar exposto mesmo? Ele vai ficar tanto para acesso, né, quanto para pesquisa, enfim, e também montagem de exposições, né, que a própria CE queira realizar, né, disponibilizar, enfim. E esse material indicado, essas fotografias representantes, então a gente vai indicar para a digitalização. Aí, quem sabe, uma segunda fase, né, uma montagem, então, de um sistema específico para a digitalização e disponibilização na web também dessas fotografias. Mas aí é um outro passo, né? Assim, aos poucos. Aos poucos. Até porque são 24 mil fotos, né? A primeira etapa. A primeira etapa. E essas fotos, Fernando, qual a temática exata delas? Ela é se passa pelo Rio Grande do Sul, essas construções? Sim, a CE, na verdade, ela gera, transmite e distribui energia elétrica. Então, dentro dessas 3 atividades, tem imagens, né? Aí tem inauguração da usina, inauguração da iluminação pública, por exemplo. Tu vai encontrar nesse acervo, por exemplo, fotos de quando foi inaugurada a iluminação da Avenida João Pessoa, em Porto Alegre. A Avenida Cristóvão Colombo, tu vai encontrar imagens. Tu vai encontrar imagens da inauguração da usina, que hoje, usina hidrelétrica Leonel Brizola, que era a antiga usina do Jacuí. A inauguração com o Jango, o filho do Jango cortando a faixa, o Leonel Brizola dando discurso. Tem imagens riquíssimas. Sim, história. E todo o Rio Grande do Sul. O fotógrafo, quando ele saía para uma determinada cidade, né, além do trabalho que ele tinha que fazer técnico, muitas vezes ele fotografava a cidade. E saía pela cidade e ia fotografar prédios. Então, esse acervo, ele tem imagens assim que eu sou apaixonado por esse acervo. É uma coisa, é um trabalho que essas pessoas fizeram. E também eu acho que todo esse trabalho eu acho que tem que fazer uma reflexão, porque tem toda uma energia de pessoas que, inclusive, a maioria deles já faleceram, né? O último, precocemente, foi o Ferreira, que faleceu agora em julho, com 63 anos, muito jovem ainda. Mas o trabalho dele foi fantástico. E as pessoas não acreditam a estrutura que nós tínhamos numa empresa de energia elétrica dentro da área de fotografia e cinema, porque também se fazia cinema lá dentro. Eu não cheguei a trabalhar com isso, mas na década de 70, final de 60, 70, os documentários das obras da empresa eram feitos lá dentro. Nós tínhamos filmadoras de 16 milímetros e de 35 milímetros. Nós tínhamos uma Reflex, que, segundo alguns cineastas gaúchos, as únicas lentes, conjunto de lentes, era nós que tínhamos. Hoje, essa máquina 35 milímetros, nós doamos para a Casa de Cinema. Acho que ainda no governo do Pedro Simon, se não me falha a memória, houve uma doação para a Casa de Cinema. Então, às vezes a gente sai, mas como que a CE tem
essa estrutura toda de fotografia na CE, os caras só pensam em energia elétrica. Mas todo esse trabalho nasce, na verdade, com a engenharia. Claro. Depois vem para o social. Que eu acho também é importante a gente destacar, né, que esse acervo, até por nascer pela própria engenharia, né, enfim, ele está representado dentro disso, ele não tem apenas um valor que é social, cultural, histórico, que tem toda essa representação, né, como o Fernando disse, mas também em termos de tomada de decisão. Se a gente for fazer, por exemplo, a CE fazendo manutenção das suas usinas, é justamente nesses acervos que ela vai encontrar como essas usinas foram feitas, né? Claro. Então, esse acervo, ele precisa, é fundamental a sua preservação, tanto em relação à questão do patrimônio, que é, né, a questão mais importante aqui, mas vale ressaltar também a importância em termos de tomada de decisão, né? Por isso a responsabilidade também, né, da CE em preservar essa documentação e posteriormente também poderem fazer os seus planejamentos, enfim, né, também a respeito com acesso a esse material, né? Claro, imagino que até os engenheiros, os arquitetos, eles tenham que consultar esse tipo de material, né, para... Eu até tive uma experiência, um engenheiro da área de geração de energia pediu para eu fazer uma pesquisa do material, porque os dutos da usina já estavam todos tomados pela mata. E eles queriam saber qual o material que tinha. E aí ele pediu para eu fazer essa pesquisa. Então, porque na época, quando eles colocaram, a mata não estava alta, não existia, isso década de 50. Que é um registro, é um documento arquivístico, né, que representa todo esse processo de construção, de desenvolvimento, enfim. Então, tem todo esse caráter patrimonial, né, histórico, mas também dentro dessa característica, né, que vai tomar posteriormente, então, conhecimento, né, para devidas situações que precisam ser encaminhadas, enfim, né. Fernando, tu falaste que o material está no setor de jornalismo, de comunicação. Sim, né? A Coordenadoria de Comunicação Social é a responsável. Hoje, coordenadoria, foi assessoria, foi mudando de nome, mas... E como é que ele está condicionado, assim, ele não está... Completamente fora da norma, né? Ainda estão em armários metálicos, não tem controle de temperatura, umidade, não tem nada disso. Mas eu acho que eu gostaria de frisar que bem organizado. É uma coisa interessante, porque desde que eles começaram, eles tinham essa questão de trazer organizado o acervo, numerado, com identificado. Bem interessante isso. Isso desde 40. Chegamos ao fim da primeira parte da entrevista com a professora Valéria Raquel Bertotti e o ex-fotógrafo da CE, Fernando Vieira. Semana que vem continuaremos com a segunda parte da entrevista. Boa noite a todos e até lá. Momentos do Patrimônio é uma realização do setor de patrimônio histórico da Superintendência de Infraestrutura da URGS. O SPH coordena o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, que é responsável pela restauração, manutenção e pela adaptação às demandas contemporâneas do conjunto edificado da universidade. O projeto de acessibilidade ao prédio da Rádio da Universidade está em fase de captação de recursos pela Lei Federal de Incentivo à Cultura. Para saber como contribuir, acesse o nosso site urgs.br/patrimônio histórico ou entre em contato pelo nosso telefone 3308-4500. Produção e apresentação Marcelo Coelho de Souza, na técnica Jefferson Gomes.